agora, para dar continuidade na nossa mesa, nós vamos contar com a participação da Anaí Fonseca, com a temática As Experiências Anômalas e a Proposta de Joana de Ângeles. A Anaí é médica psiquiatra, formada pela Federal do Rio Grande do Sul, é ex-vice-presidente da América, é analista de data pela Associação Junguiana do Brasil, coordenadora do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, coordenadora do Departamento de Psicologia Analítica e Espiritualidade da Associação Junguiana do Brasil, membro do Comitê de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordena o projeto de pesquisa sobre experiências anômalas pela Associação Junguiana do Brasil e é coautora de livros Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade e coautora e organizadora do livro As Experiências Anômalas na Perspectiva da Psicologia Complexa de Jung. Boa tarde, pessoal. Então, acho que a mim coube exemplificar, né, Gelson, tudo que até esse momento foi dito pelos colegas. Nesses eventos da Mergs e da Joana, a gente não se fala, pessoal. A gente não combina antes o que cada um vai falar. Por quê? Porque a gente sabe que os mentores do trabalho, no caso a benfeitora, está coordenando a todos nós. Somos só transmissores no melhor das nossas forças e possibilidades. Então, durante essa semana que passou, e o Gelson falou muito da questão da sincronicidade e espiritualidade, eu estava buscando a conexão, buscando a sintonia, como o Gelson bem falou, nas questões da sincronicidade. E me veio, a gente bate, a porta se abre, né? Então, me veio por sincronicidade, pela intuição, o tema que eu tinha que falar e apresentar para vocês hoje. E me veio um pequeno filme do Jung falando, é um filósofo, Alan Watts, lendo um escrito do Jung que é muito bonito, e eu entendi que a mentora queria que a gente falasse e pensasse sobre isso. Então, primeiro, agradecendo já a minha parceira, a minha filha, né, que botou as legendas, porque ele é em inglês e não encontrei ele em português, mas está legendado e vai ficar disponível para quem está em casa. Primeiro, vamos ver o filmezinho, é 4 minutos. Vocês podem ver. And I want to read a passage from one of his lectures, which I think is one of the greatest things he ever wrote, and which has been a very marvelous thing for me. It was in a lecture he delivered to a group of clergy in Switzerland a considerable number of years ago, and he writes as follows. People forget that even doctors have moral scruples, and that certain patients' confessions are hard even for a doctor to swallow. Yet the patient does not feel himself accepted, unless the very worst in him is accepted too. No one can bring this about by mere words. It comes only through reflection, and through the doctor's attitude towards himself and his own dark side. If the doctor wants to guide another, or even accompany him a step of the way, he must feel with that person's psyche. He never feels it when he passes judgment. Whether he puts his judgments into words or keeps them to himself makes not the slightest difference. To take the opposite position and to agree with the patient offhand is also of no use. Feeling comes only through unprejudiced objectivity. This sounds almost like a scientific precept, and it could be confused with a purely intellectual, abstract attitude of mind. But what I mean is something quite different. It is a human quality, a kind of deep respect for the facts, for the man who suffers from them, and for the riddle of such a man's life.
The truly religious person has this attitude. He knows that God has brought all sorts of strange and inconceivable things to pass, and seeks in the most curious ways to enter a man's heart. He therefore senses in everything the unseen presence of the divine will. This is what I mean by unprejudiced objectivity. It is a moral achievement on the part of the doctor, who ought not to let himself be repelled by sickness and corruption. We cannot change anything unless we accept it. Condemnation does not liberate, it oppresses. I am the oppressor of the person I condemn, not his friend and fellow sufferer. I do not in the least mean to say that we must never pass judgment when we desire to help and improve. But if the doctor wishes to help a human being, he must be able to accept him as he is. And he can do this in reality only when he has already seen and accepted himself as he is. Perhaps this sounds very simple, but simple things are always the most difficult. In actual life, it requires the greatest art to be simple, and so acceptance of oneself is the essence of the moral problem and the acid test of one's whole outlook on life. That I feed the beggar, that I forgive an insult, that I love my enemy in the name of Christ, all these are undoubtedly great virtues. What I do unto the least of my brethren, that I do unto Christ. But what if I should discover that the least amongst them all, the poorest of all beggars, the most impudent of all offenders, yea, the very fiend himself, that these are within me, and that I myself stand in need of the alms of my own kindness, that I myself am the enemy who must be loved, what then? Then, as a rule, the whole truth of Christianity is reversed. There is then no more talk of love and long-suffering. We say to the brother within us, Raka, and condemn and rage against ourselves. We hide him from the world. We deny ever having met this least among the lowly in ourselves, and had it been God himself who drew near to us in this despicable form, we could have denied him 1,000 times before a single cock had crowed. Healing may be called, Jung says, a religious problem. In the sphere of social or national relations, the state of suffering may be civil war, and this state is to be cured by the Christian virtue of forgiveness and love of one's enemies. That which we recommend with the conviction of good Christians as applicable to external situations, we must also apply inwardly in the treatment of neurosis. This is why modern man has heard enough about guilt and sin. He is sorely beset by his own bad conscience, and wants rather to know how he is to reconcile himself with his own nature, how he is to love the enemy in his own heart, and call the wolf his brother. Então, quando a gente está buscando essa conexão com o sagrado, como nós estamos agora nesse momento, vocês viram que tocou o sino quando o Jung estava falando, né? Todo mundo viu, né? Vocês estão afinados na sincronicidade depois que o Gelson e todos os colegas falaram. Então, dentro dessa... Pode botar o PowerPoint. Dentro dessa perspectiva, me veio que a Joana queria que eu falasse sobre o Bhagavad Gita, como disse o Alexandre, tentando corrigir a minha pronúncia. Porque outra sincronicidade, o Gelson falou do Sepet Araju também, eu faço parte do Movimento pela Paz, Sepet Araju, várias pessoas da América já participaram, e quem faz a tradução para o português do Bhagavad Gita, é o Francisco Valdomiro Lorenz, o nosso, a gente diz que ele foi o nosso Chico Xavier aqui do Sul. Podem pesquisar depois, enfim, ele foi um grande médium aqui. Tem várias sincronicidades acontecendo. E no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 5, e eu espero que eu não fique, como a Michele disse, lá na espiritualidade, citando o livro da Joana.
Né? Esperamos todos nós aqui, que não fiquemos lá naquele hospital. Mas então, no capítulo 5, a Joana de Ângeles se refere ao Bhagavad Gita, que significa sublime canção, e é uma das obras mais importantes da humanidade, sendo que o texto foi escrito em sânscrito, por volta de 400 a.C. Ela cita no capítulo 5, então, enfrentamentos. Né? E, para quem não sabe, acho que essa é uma historinha muito importante, porque eu entendi que a mentora queria que nós refletíssemos profundamente sobre o que o Jung está falando também nesse filmezinho que caiu no meu WhatsApp, porque eu não estou nas redes sociais. Então, uma família está em guerra no Bhagavad Gita, né? Primos entram, primos em primeiro grau, gente. Eles brigam pelo reinado da cidade Hastinapura. E se formam dois exércitos, os Pandavas e os Kurus. Os Pandavas seriam os mocinhos, os Kurus seriam os vilões. Mas a guerra é na proporção, a gente pode pensar, tipo assim, 5-100. 5 mocinhos e 100 vilões. Bom, o Arjuna é o arqueiro e príncipe dos Pandavas. E ele pede para ser conduzido até o meio do campo de batalha pelo mestre Krishna. Ele quer ter noção do tamanho do inimigo e do que enfrenta realmente. Ao olhar para os dois lados, o Arjuna percebe que a parte do adversário é composta por membros da família, amigos, conhecidos, pessoas que ele tem fortes ligações. Como assim? Né? Como que ele vai atirar flechas contra os próprios parentes? Então ele fica muito, muito receoso, até atemorizado. E ele treme. Nossa, o Alexandre falou das experiências luminosas, né? O Rudolf Otto fala, o luminoso, a experiência direta do luminoso causa mysterium tremendus et fascinans. É misteriosa, tremenda e fascinante. O corpo do príncipe treme, as pernas paralisam, o arco escorre das mãos. Krishna explica o sentido dessa luta. Mostra que é uma guerra dentro do próprio homem, entre o aspecto superior e inferior. Representa as nossas batalhas mentais, como aquelas que a gente tem que ganhar todos os dias, não é assim? Todos os dias nós estamos em luta entre os nossos aspectos superiores e os inferiores, entre as nossas virtudes e os nossos defeitos. E depois, então, de muito resistir, o Arjuna decide começar a guerra, preparar o arco e seguir em frente. E ele vence. Essa é a parte boa da história, ele vence. Então, todo o Gita, ele é um diálogo poético entre o mestre e o discípulo. Poderíamos pensar entre o self e o ego. E a cena é como se passasse em um único instante fora do tempo cronológico, fora de Cronos, então em Kairos, né? Arjuna, pessoal, sou eu, são todos vocês, todos os dias, né? Buscando incansavelmente o nosso caminho e a nossa evolução. Então, os Pandavas, as nossas virtudes, né? A gente talvez ainda consiga contar nos dedos. Se nós não queremos estar lá, como a Michele disse, né, na espiritualidade mais inferior, citando livros que nós estudamos incansavelmente durante anos, né?
Eu sempre digo, eu fui fazer a formação analítica com o Gelson no Instituto Jungiano por causa da Joana, porque eu já era psiquiatra, com Jung lá e tal, já estava, né, com a minha clínica bem estabelecida. E tudo foi desconstruído quando eu cheguei nos cursos da Joana e fui pela primeira vez lá com o Gelson no Hospital Espírita. E conheci o Jung pela primeira vez, porque ele, infelizmente, ainda temos muita dificuldade do Jung entrar nas academias. E hoje, com os eventos de hoje, as falas, vocês sabem, vocês conseguem entender por quê. Porque nós ainda estamos como Arjuna no campo de batalhas, decidindo se nós vamos jogar flechas, é tudo muito simbólico, né? Para fazer com que as nossas virtudes vençam os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E quantos curos nós ainda temos? Quanto que nós ainda temos que nos esforçar para conseguir combater, não é assim? Nós estamos numa época, o Alexandre também falou da questão das redes sociais, numa época de um momento de bastante conflito, estamos nos encaminhando na parte final da transição do planeta, né? Que nós sabemos que vai sair do mundo de provas e expiações e ir para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, como a doutora Marlene, que criou as associações médico-espíritas, enfim, orientada, né, pelo doutor Bezerra, no mundo, então, de regeneração, predomina o paradigma espiritual. Nós não vamos já ter nos iluminado, mas nós vamos estar com a nossa luz mais forte, mais intensa. E nós vamos, com certeza, estar manifestando na ciência, nas artes, na filosofia, na psicologia, o paradigma espiritual. Opa! Então, o despertar do espírito, no livro da Joana, ela diz: tudo provém da unidade e volve à unidade. O universo é uno na sua constituição, resultado do psiquismo divino, que a tudo envolve e dinamiza. As construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica. Olha que lindo! Então, quando o Gelson fala da sincronicidade, né, quando a gente estuda, fala da questão da sintonia, da vibração, que ele levou hoje para vocês, mais cedo, explicando, é justamente no nível molecular, subatômico, até o nível macro, complexo, como aqui nos sentidos, nós no corpo físico, na dualidade, tudo está interconectado. E esse é o paradigma espiritual, né? E nós estamos aqui hoje nos esforçando, lendo, estudando Joana, buscando seguir esse projeto de autotransformação justamente para chegar neste entendimento de uma não dualidade, do nível de interconexão que todos nós estamos. O self, gente, não é o meu self, o self de vocês. O self do pessoal que está aqui. O self não é separado. Nós estamos unidos por um grande mar, o que a gente chama de dimensão transpessoal da psique, ou a psique objetiva. Um grande mar, o self está aqui. Né? Nesse nível mais profundo do inconsciente coletivo, nós somos um. É isso que a mentora nos traz, né? Tudo, as nossas partículas, tudo moléculas, nosso corpo, tudo que nos contém e que nos faz estar aqui neste momento, provém de uma unidade e volta para essa unidade. O ser humano está fadado à plenitude, ao estado luminoso. A Joana vai nos dizer: todo empenho deve ser incitado a fim de que o processo de autoaprimoramento moral e espiritual dê-se com segurança, sem retrocessos na decisão, nem temor diante dos avanços e das conquistas logradas. E a Cláudia querida falou de coragem, né? Hoje de manhã. Então,
No Encontro com a Paz e a Saúde, a Joana diz, remanescente das heranças ancestrais, a sua marcha ascensional é feita de vitórias do self sobre a sombra densa. Bem o momento que nós nos encontramos. O Gelson fala da questão cíclica, né? E que vai como uma espiral. Que lhe dificulta o discernimento ou vincula aos hábitos doentios que deve superar, mediante a instalação de outros de ordem saudável, no que lhe tornarão mais fáceis os passos rumo ao futuro. A busca de iluminação, isto é, da conquista da autotranscendência, é-lhe um impositivo da evolução. Que bom que nós já entendemos isso. A iluminação interior que nós estamos buscando neste exato momento juntos aqui, independe da educação das faculdades paranormais, mediúnicas em particular, dos estados de exaltação e do transe do êxtase, ou de quaisquer outras manifestações parafísicas. Nós estamos desconstruindo um pouquinho a importância das experiências anômalas espirituais com essa fala da Joana. Mas para a gente entender que elas são importantes, é assim que a gente está conseguindo o diálogo com a ciência, mas cada um de nós, no momento da busca interior, da autotransformação, com verdade, com auto-amor e com amor ao próximo, nós não precisamos nem das experiências espirituais, nós podemos viver a experiência espiritual neste instante. Ocorre mediante o desenvolvimento dos inesgotáveis recursos internos que procedem de Deus, do acalmar das ansiedades da emoção e das imposições orgânicas. Eu digo para o pessoal das minhas turmas da Joana, tem umas frases que eu queria botar assim na geladeira. E nunca me esquecer delas. Essa é uma das frases que eu queria botar na geladeira, então eu botei. Trouxe aqui para a gente se lembrar uns aos outros. Né? É certamente através do amor, da autonegação, isto é, da identificação do self soberano, nosso espírito, ante as imposições relativas do ego, que ocorre a iluminação. Olha, a iluminação ficou em cima do sol. Olha que legal, né? Eu gosto dessas coisas. Estou sempre buscando a sincronicidade. De dentro para fora, ensejando a harmonia e a completude indispensáveis à transcendência, que produzirá o preenchimento interno. Eu sempre me emociono quando eu leio a Joana. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é. Olha tudo que o Jung falou lá. A gente só pode estar com o paciente quando a gente, olha o que ele disse, sente a psique do paciente. Sente a psique. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando com esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. A ignorância desses postulados mantém na escuridão, no tormento, nas dúvidas e aflições. A iluminação, portanto, rompe a treva densa do desconhecimento, facultando a experiência contínua do equilíbrio e da harmonia que levam ao luminoso. Né? Então, a iluminação, só quando se é capaz de se compreender quem se é, a verdade interna de cada um de nós. Essa frase do Jung, eu já boto aqui, todos conhecem. E pela sincronicidade, eu acho que ainda tem uns 5 minutos. Eu pedi para o Eric me cuidar aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou meio fora do espaço-tempo. Eu sou, gente, é uma tristeza. Mas, enfim, a gente tem que, né, lutar contra os nossos defeitos. Esse é um defeito meu. Talvez você seja daquelas que disse, eu vou, mas eu fiquei indo e não indo, né? Então, fora do espaço-tempo ajuda isso aí.
Mas por uma sincronicidade enfim, tem tudo a ver também com o pessoal falou aqui, eu sou bem obediente ao que a espiritualidade me intui. Hoje de manhã, tomando café antes de vir, depois, né, de fazer a minha meditação, me veio uma mensagem que falava de transmutador, Gelson, pessoal. A gente tem a transmutador como uma coisa meio mágica, né, meio alquímica. Mas a imagem, e o Gelson falou dos xamãs hoje de manhã, e eu adoro desde a época do colégio e na origem das palavras. E transmutador é transmutar a dor. Transmutador, né? E nessa mensagem dizia, porque nós somos só receptores, né, de um conhecimento muito maior, mas ao mesmo tempo que também nos pertence a nível do inconsciente profundo e arquetipo, a transmutar a dor. Como é que a gente faz isso? Como que a gente transmuta as nossas energias? E nessa mensagem dizia que a Terra e a humanidade, exatamente neste momento, têm uma oportunidade de criar um mundo melhor. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, ações e reações. Quando criamos um mundo melhor para nós mesmos, também estamos contribuindo para uma realidade mais positiva para todos. Todos nós temos, essa é uma reflexão que eu fiz, o poder da transmutação. A Joana, com a sua obra, elas nos capacitam, Joana e sua obra, nos capacitam para utilizar esse poder pela via do autoconhecimento profundo. Porque a psicologia do Jung, que, como diz o Alexandre, a Joana estava ali na orientação, é uma psicologia profunda, nós chamamos, Death Psychology em inglês. E nós já fizemos muita bobagem. Nós já fomos transmutadores de energias para o poder pessoal, né? Para a dominação de irmãos de caminhada, com toda a dificuldade de compreensão do que a Joana disse naquele primeiro slide, né? Que nós somos parte do Uno, dele viemos e a ele voltaremos, e na verdade o Uno está em nós neste momento e nós estamos nele também. Então, que nós transmutemos o mal em bem, como tantas vezes, e não como tantas vezes foi usado no passado, mas, diferentemente, hoje, nesse momento, nesse instante da transição planetária, que nós consigamos transmutar o mal em bem para um objetivo de luz. E como a mentora nos incita, do alto amor e do amor ao próximo, como Jesus nos ensina. Tudo que criamos, absolutamente tudo que criamos, volta sempre, de uma forma ou de outra, para nós mesmos, justamente porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Sejamos transmutadores evoluídos, potencializando energia positiva, sendo extremamente gratos por tudo que recebemos e que acontece em nossas vidas, nos responsabilizando por nossos erros e falhas, aprendendo e evoluindo com eles, nos amando, nos valorizando e compreendendo que só podemos doar aquilo que temos. Que possamos fazer o bem para nós mesmos e para os outros, em conexão com a luz que existe em nossos selves, que já existe nos nossos eus superiores, então, transmutando a sombra em luz. E eu queria acabar minha fala em homenagem a várias pessoas que nos precederam, a doutora Marlene, né, que criou as associações médico-espíritas,
Ao Dr. Bezerra, querido Dr. Bezerra, obviamente, com toda reverência à nossa amada Joana de Ângeles, e já que, inspirada por ela, e com todas as sincronicidades que aconteceram, homenageando também o nosso querido Francisco Valdomiro Lorenz, e a todos os trabalhadores da luz e do bem, a vocês, a todos os encarnados e desencarnados neste momento que buscam a autoiluminação, buscam, como incita a nossa amada mentora, o auto-amor, o auto-perdão, como Jung diz, né, na fala que vocês viram, é através do amor e do perdão, dos valores cristãos máximos, que nós conseguimos enfrentar o inimigo interno, como Krishna orienta o Arjuna. Eu queria ler para vocês, acabar minha fala, o Gita, no capítulo 8, em que é uma fala, então, do Mestre Divino para o Arjuna. Quem, com a mente elevada e cheia de fé e amor, pensa em mim, o Eterno, o Onipresente, Onisciente e Todo-Poderoso, quem sabe que eu sou, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno e infinitamente grande, impalpável, o Senhor e sustentador de tudo, quem, com a visão espiritual, percebeu a majestade da minha face, eternamente velada ao olho material e mais resplandecente do que o sol ao meio-dia, esse participa da vida verdadeira e na morte se torna imortal, porque o seu espírito, tendo rompido todos os vínculos, entra em minha vida, em minha paz e em minha essência. Que estejamos na vida, na paz e na essência do onipresente. Obrigada.